Som. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós, um motivo de alegria, estamos aqui nessa noite, irmãos, mais um domingo que Deus nos concede. Os irmãos que têm as suas Bíblias, sem perca de tempo, Salmo de número 84, verso 11. Salmos de número 84, versículo 11. Aleluia. Estamos felizes nessa noite por estarmos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salmos 84, versículo 11. Os irmãos acharam, amém? Diz assim: porque o Senhor Deus é um sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Provérbios, depois de Salmos, Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Provérbios, capítulo 4, verso 18. Essa mensagem Deus me deu quando estava orando no monte e observando algumas coisas, mas não foi agora não. Essa mensagem, há mais de 8 anos atrás, eu já preguei ela no congresso e em algumas igrejas, e hoje Deus me tocou para trazê-la novamente à memória. Os irmãos ainda não conhecem, por isso será novo para os irmãos. A minha esposa, ela já ouviu essa pregação, creio que daqui da igreja só eu e ela ouvimos essa pregação. Você vai ouvir esta mensagem e vai entender o que Deus quer falar ao teu coração. Provérbios capítulo 4, verso de número 18, diz assim: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Queridos, vamos orar. Inclina a sua cabeça, não precisa levantar, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos diante de Ti, diante de Tua santa, poderosa e gloriosa palavra, Senhor. Palavra esta que é profunda e que não volta vazio, mas que é alimento para a nossa alma, que é lâmpada para nossos pés e a luz para nossos caminhos, meu Deus. Por isso, vem falar conosco. Nós repreendemos toda obra maligna, toda obra diabólica que impede, meu Deus, o progresso e o crescimento da Sua palavra nos corações. Senhor, fala conosco para a honra e glória do Teu santo nome, amém. Irmãos, Jesus, ele tinha um método de ensino que revolucionou a Galileia, que revolucionou Israel, pois ele ensinava por parábolas. Ele usava de parábolas para ensinar verdades espirituais ao povo de Deus. O Senhor Jesus, quando ele foi falar da necessidade de nós ouvirmos a palavra e recebemos ela num bom coração, o Senhor Jesus, ele falou sobre a parábola do semeador, dizendo que o semeador saiu a semear, e quem tem boa terra é aquele que dá fruto. O Senhor Jesus, quando foi ensinar sobre a sua vinda, em Mateus capítulo 25, ele ensinou-nos a estar preparados, através de uma vida no altar, com azeite e a lâmpada acesa. O Senhor Jesus, quando foi ensinar aos discípulos acerca do dever de orar sempre, não esmorecer, ele ensinou uma parábola da viúva importuna, aquela que importunou o juiz, que não temia Deus nem os homens, e de tanto aquela viúva importunar aquele juiz, ele fez justiça à sua causa. O Senhor Jesus, como o pastor disse a parábola aqui, daquele que contratou os trabalhadores e pagou todos igualmente, ele ensinou essa parábola para ilustrar uma verdade espiritual da sua graça, da sua salvação. O Senhor Jesus, para ilustrar o seu amor para com os perdidos, ele ensinou 3 parábolas: a parábola do filho pródigo, a parábola das 100 ovelhas, qual o pastor perde uma delas, deixa as 99 e vai buscar, e a parábola da dracma perdida. Nós aprendemos, irmãos, que Deus, quando quer falar com o homem, ele usa, talvez esse homem está com o coração tão duro, tão insensível, tão endurecido, que ele usa de figuras para que o homem entenda qual é a vontade de Deus. Nós vemos o caso de Natan chega diante de Davi, conta ele uma história, e através daquela história ele mostra para Davi o seu pecado e a sua rebelião diante de Deus. E nesta noite eu gostaria de falar sobre algo que todos os irmãos conhecem, que Deus é um sol, como diz os Salmos de número 84, versículo 11. Deus é o sol e nós somos a lua.
E os irmãos vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Porque Deus é sol e nós somos a lua. E o tema desta mensagem é brilhantes como a lua. Diga para o seu irmão, brilhantes como a lua. Mas o que o irmão está querendo dizer com isso? Não estou entendendo. Queridos, o sol ele é uma estrela. E sendo estrela ele tem luz própria. Ou seja, não precisa da luz de outras luzes para se iluminar. Ele já é a fonte de luz. Ele tem luz própria. A lua, ela não tem luz própria. Essa imagem que vemos da lua, nos dias em que a luz está cheia, não é a luz própria dela, mas é uma luz, como diz os estudiosos, era um reflexo da luz do sol. Era um reflexo, como se fosse um grande espelho refletindo a luz do sol. Então, o que nós aprendemos com esta palavra, meus irmãos, que Deus é sol e nós somos a lua, é muito interessante que nenhum ser humano consegue ter a luz própria. Peça ao irmão que mexe no som para baixar um pouquinho para mim, irmão. O irmão para baixar um pouquinho o som do microfone. Que Deus, ele tem luz própria. O ser humano, ele não tem luz própria. O ser humano, ele não tem luz para se iluminar. E nós sabemos, irmãos, que sem o sol não existiria vida no planeta Terra. Tá bom? Sem o sol não existiria vida neste planeta. Por quê? Porque o sol ele é produtor de calor, de luz, de energia. O sol é produtor, então, portanto, da vida. E isto é um símbolo de quem, meus irmãos, na Bíblia Sagrada? Do Pai. Por isso o salmista, ele não errou quando ele disse no Salmo 84, verso 11, porque o Senhor Deus é o sol. Ele não está dizendo que Deus é o sol, ou é uma árvore, ou é uma coisa criada, mas ele está usando o sol para fazer uma comparação com Deus. Assim como o sol tem umas características que só ele tem, assim também Deus, meus irmãos, tem características que só ele tem. A primeira coisa é que ele tem luz própria, que a sua luz ilumina todo o homem, toda a criatura. Deus é sol. A palavra de Deus diz em João capítulo 15, Jesus falou aos discípulos dizendo: sem mim vocês não podem fazer nada. Sem mim vocês não podem fazer nada. É a mesma coisa na terra. Sem o sol nós não conseguiríamos fazer nada. Toda a humanidade andaria na escuridão, as plantas morreriam, os seres vivos depois das plantas morreriam, e depois o homem também morreria e acabaria a vida no planeta Terra. Por isso lá em Gênesis você vai ver, a primeira criação de Deus foi a luz. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Porque a luz ela é importantíssima para a vida. Assim é Deus na vida de um cristão, meus irmãos. Se Deus não estiver na nossa vida, todas as demais coisas não servirão no final das contas para nada. Pois Jesus disse: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, se não tivermos Deus é o sol da nossa vida, que produz em nossa vida a luz para nos iluminar, que produz em nossa vida o calor para nos aquecer, então estaremos perdidos para sempre. Estaremos perdidos, porque sem Deus na nossa vida estaremos mortos. O sol ele é infinitamente maior do que a terra. O tamanho do sol é 109 vezes maior do que o tamanho da terra. O diâmetro do sol é 109. Ele está aqui distância da terra, 149,6 milhões de quilômetros. O tempo da rotação do sol é 25,4 dias. Um dia da terra, para a terra fazer a rotação, é um dia. Para o sol é 25,4 dias. E a temperatura do sol de fora é 5,5 mil graus Celsius. A temperatura interior do sol é 15 milhões de graus Celsius. Ou seja, é um calor insuportável. É um calor que nenhum mortal, que nenhum ser vivo consegue suportar. Também representando a glória do Todo-Poderoso, que nenhum mortal consegue suportar, meus irmãos. Nenhum mortal, assim como nem a NASA, nem os cientistas, nem os astrônomos conseguem chegar perto do sol, porque o seu calor derrete qualquer material, seja ferro, seja aço, seja titânio, seja ouro, seja diamante. Ele queima, ele derrete, porque o seu calor é muito forte. O calor perto do sol, imagina o calor no interior do sol. Assim também é o nosso Deus, irmãos. Nenhum mortal consegue ver o Pai permanecer vivo, porque a sua glória é poderosa. A Bíblia diz em Atos capítulo 9 que quando Saulo de Tarso
vê a luz do Salvador, ele fica cego por 3 dias. Ele contempla a luz do Criador de todas as coisas, ele contempla a luz do Todo-Poderoso. Então nós precisamos, irmãos, contemplar a luz do Criador. O calor, o sol produz calor. Qual é a característica do ser humano que está morto? É o que? Você vai lá, toca no caixão, o que você sente nele? O frio, a morte, o frio. A pessoa que está viva, se você tocar nela aí do seu lado, ela está quente, porque ela tem calor. Tem o calor, ela tem vida. Mas se o sol não existisse, aonde então existiria um calor para nós, irmãos? Se o sol não existisse, então não existiria calor, não existiria vida. Assim é Deus na nossa vida, irmãos. Se Deus não estiver no meio da nossa família, no meio do nosso casamento, no meio da nossa vida ministerial, no meio da nossa vida com Deus, nós estamos perdidos, estamos mortos, porque não haverá produção do calor verdadeiro, não haverá produção do amor de Deus. Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos iria se esfriar. Então, sem o amor, a graça de Deus, estaremos perdidos para sempre, irmãos, na escuridão, sem o amor e sem a graça de Deus. Essa é um dos atributos de Deus, a luz de Deus que ilumina todo homem, a luz de Deus que traz salvação, a luz de Deus que traz bênção a toda a humanidade. E o sol é também um símbolo da graça de Deus, irmãos, porque Jesus disse que ele faz o sol nascer sobre todos e faz a chuva descer sobre os justos e sobre os injustos. É conhecido na teologia moderna como a graça comum. Deus dá respiração a todos, até mesmo aqueles que são ruins, perversos e não merecem. Então o sol também é um símbolo da graça de Deus. E o maior símbolo da graça de Deus é Jesus Cristo, que veio trazer oportunidade para todo ser humano de salvação, de vida eterna, de vida com Deus. O sol também produz energia. Nós temos aqui em São Manuel a fábrica da Soletol, que é responsável pela produção de energia solar. Eles colocam os aparelhos no telhado e através daqueles aparelhos eles têm uma tecnologia que extrai a energia do calor do sol, da luz do sol, que extrai aquela energia, transformando ela em energia elétrica para aquecer os chuveiros e para as demais funções da casa. O sol também é um produtor de energia. Como está a sua energia diante de Deus aqui hoje, irmãos? Está fraquinha? Só tem força para vir na igreja, mas não tem força para orar na sua casa, não tem força para ler a Bíblia, não tem força para falar de Cristo para outras pessoas que moram com você, que trabalham com você, que convivem com você. Você não tem força, está sem energia. Aqui nessa noite está Deus, que é um sol e que é escudo para aqueles que confiam. Aqui está um Deus que renova e nos dá energia, nos dá vigor, nos dá força para vencermos e prevalecermos. Ou não pense você que o que livrou Davi foi a sua habilidade profunda, também foi uma ajuda, mas o que livrou Davi foi o Senhor dos Exércitos, que esteve na vida dele, que esteve naquela pedra, que esteve naquela funda e fez com que ela acertasse no meio da testa do gigante Golias, porque a energia, a força de Davi vinha de Deus. Ele mesmo dizia que a força dele estava em Deus. O Golias vinha com ele com as forças da carne, ele ia no nome do Senhor dos Exércitos. Então, quando nós aprendemos isso, vamos cantar esse salmo de número 84 e dizer: Deus é o nosso sol, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá energia, é Ele que nos dá calor, é Ele que nos dá luz nesse mundo de frieza, nesse mundo de trevas, nesse mundo de incredulidade, nesse mundo de depressão. Está todo mundo desanimado, todo mundo querendo se matar, todo mundo desanimado da vida. Eu vou parar com tudo, eu não vou servir mais a Deus. Todo mundo quer energia lá para baixo. Sabe por quê? Porque não está indo buscar na fonte, aleluia. Não está indo buscar em Deus a sua força, em Deus o seu escudo, em Deus a renovação espiritual. Por isso estão fracos, decadentes, débeis, carnais, imorais, porque não estão buscando a força que vem do alto, a proteção que vem do alto, a luz que vem do alto, a graça que vem do alto. Por isso estão fracos, estão em tentação. Porque Jesus disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Se você não orar e não vigiar, meu irmão, não vai ter pastor, não vai ter pai, não vai ter mãe, não vai ter filho, não vai ter amigo, não vai ter esposa, não vai ter esposa que vai te fortalecer.
você não orar e não vigiar, você cairá nas menores tentações na sua vida, nos menores laços, problemas da vida, você vai desanimar, você vai sucumbir, porque você não está orando. Por que eu devo orar? Porque quando eu oro, eu não estou falando sozinho, irmãos. A diferença da oração, que a oração nossa não é monólogo, nós falamos com Deus e Ele fala conosco, é um diálogo, e Deus pode falar com você de várias maneiras, através dessa pregação, através da natureza, através de profecias, de sonhos, de revelações, usando as circunstâncias da sua vida, usando animais, como Ele usou uma jumenta para falar com Balaão. Mas a única maneira que nós temos de falar com Ele é através da oração. Não tem outra maneira, não tem e-mail, não tem fax, não tem telefone, não tem murmuração. O único jeito de você se relacionar com Deus e receber a energia dele, seu corpo, em sua vida, é através da oração. Culto de oração na igreja, o povo não está comparecendo. Oração na casa, raramente ora. Oração na igreja, raramente dobra os joelhos para orar. Daí nós não entendemos o porquê de tanto fracasso, o porquê que estamos fracos, o porquê que até vamos na igreja e não conseguimos ter força, porque nós estamos clamando aquele que pode nos dar energia e renovar nossas forças. Aleluia. Ele tem luz, Ele tem energia para a sua vida. Talvez a sua geladeira está parada, talvez o seu motor está parado, talvez a luz cortaram da sua casa espiritual, porque está faltando energia, você já não tem mais luz, já está na confusão, e a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, mas você vive confuso quanto que Deus quer na tua vida, quanto que Deus quer da tua vida familiar, quanto que Deus quer na tua vida ministerial. Sabe por que da confusão das trevas? Porque está faltando luz nesta noite. A palavra de Deus diz em João capítulo 1, versículo 9, que Jesus é a luz que ilumina todo homem. Em João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e todo que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz, Deus é sol, é luz para iluminar os nossos caminhos, para iluminar as nossas vidas. A luz, a velocidade da luz para chegar à terra, irmãos, demora 8 minutos. Irmão, sabia disso? E quando a luz do sol vem até a terra, ela demora 8 minutos para chegar, viajando com a velocidade de 300.000 km por milésimo de segundo, que é chamada a velocidade da luz. Ela demora 8 minutos para chegar na terra. Olha só que interessante. Agora eu quero falar da lua. Eu falei de Deus, agora eu vou falar de nós, a lua, o reflexo da luz de Deus no mundo. Vós sois a luz do mundo. Por que vós sois a luz do mundo? Porque Deus em vós ilumina vocês, para vocês resplandecer lá fora. A lua reflete, é um espelho da luz de Deus. Por isso eu li aqui em Provérbios capítulo 4, versículo 18: o caminho, a vereda dos justos, dos salvos, é como a luz do amanhecer, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O sol, ele não vai iluminar mais do que ele já ilumina, a luz dele é perfeita, mas a lua pode tanto iluminar mais como iluminar menos. Pode ser uma lua cheia, ou pode ser uma lua minguante, ou um crente meia lua, meia boca. A Bíblia nos diz que aquele que é justo, que aquele que anda na vereda da retidão, cada vez mais ele vai progredir, ele vai crescer na luz, ele vai crescer na comunhão com Deus. E uma das funções da lua, qual é a função da lua? Tem pessoas que não sabem a função da lua, acham que Deus criou a lua somente para enfeitar a criação. Mas se você ler Gênesis, Deus disse assim: vamos fazer 2 grandes luminares, um para governar o dia e outro para governar a noite. Quem governa o dia é o sol. Quem governa no céu, que é a luz inacessível, que é a luz do Cordeiro que ilumina a Nova Jerusalém, é Deus. Quem governa na terra por enquanto, quem é? A luz da lua, ou seja, a luz dos cristãos. O mundo quer ver a luz de Deus em vocês. Ele não pode ver a luz de Deus, porque nenhum de nós conseguimos contemplar a luz da glória de Deus. Mas quando nós olhamos para o nosso semelhante, que é a imagem e a semelhança de Deus, nós de Deus, a lua, ela tem essa função de trazer luz na escuridão. Quem aqui já foi pescar de noite? Ninguém aqui é pescador, irmãos? E quem aqui já foi no monte de noite? Agora, há uma grande diferença, irmão.
monte à noite e orar, como a noite no mar, com a lua cheia, e orar como uma noite sem lua. Fica mais escuro o bosque, o mato, o matagal, ou até mesmo quando vai pescar, fica mais escuro. Por quê? Porque não tem a luz da lua. Você pode ver quando tem a lua cheia, é a coisa mais linda à noite, parece que fica quase de dia, dá para você ver tudo, fica bem iluminado. Ontem estávamos no monte, estava bem iluminado, graças a Deus. O nosso irmão Genial não precisou acender o farolete, pois a luz da lua estava forte naquele lugar. E quando Deus disse que é o sol, e nós somos a lua, para iluminar quem? A terra que está na escuridão, sem a luz do sol e sem a luz da lua que reflete a luz do sol à noite, a terra estará na escuridão, o mundo estará na escuridão. Então por isso Jesus disse, irmãos, vós sois a luz desse mundo, ou sal desta terra. Por quê? Porque a função do crente é resplandecer como luz, como astro nesse mundo. Lá no livro de Filipenses, o apóstolo Paulo disse que nós devemos resplandecer como luz nesse mundo onde está corrupto e decadente. Lá em Efésios capítulo 5, verso 8, o apóstolo Paulo disse para o cristão andar como filho da luz, andar na luz. Lá em 1 João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, disse assim para os crentes: olha, se andarmos na luz como ele está na luz, então o seu filho, o sangue do seu filho nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Devemos andar na luz, devemos iluminar este mundo, porque a nossa luz ela é suportável. O próximo consegue contemplar a nossa luz, mas jamais conseguirá contemplar a luz do Criador, porque a luz do Criador é fortíssima demais. Se a luz do sol, irmãos, é forte, imagina a luz de quem criou o sol. Se você não consegue olhar para o sol quando ele está forte, até mesmo fraco, você não consegue encarar o sol, você tem que abaixar a cabeça, ou colocar um guarda-chuva para fazer a sombra, ou um boné, porque a luz do sol é forte, ninguém consegue contemplar a luz de Deus. Por que nós crentes queremos andar com o nariz empinado? Por que nós queremos deixar o orgulho entrar no nosso coração nessa noite? Eu te convido um pouquinho a contemplar a glória do teu Criador, a glória do teu Deus. Então você vai dizer como Isaías: ai de mim, porque eu sou um homem pecador, um homem de puros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. O crente que tem comunhão com Deus, que contempla a glória de Deus, ele não vai se exaltar, ele vai saber que a glória do seu Deus é grande. E assim como o homem tem que andar de cabeça baixa diante da luz do sol, ele vai ter que andar de cabeça baixa diante do seu Criador, porque ele sabe que é ele que faz, que é ele que opera, que é ele que salva, que é ele que faz maravilhas, e que a sua misericórdia é a causa de ele não ser consumido. Esta é uma das funções da luz da lua. Outra coisa interessante na lua, alguém aqui já foi na praia? Levanta a mão. Pastor, eu já deve ter ido na praia. Quem aqui conhece praia? A praia acontece algo interessante. Você vai na praia e um dado momento o mar ele está baixo, e depois passa horas, aquela maré sobe, que é chamada maré sobe, a maré desce. Os irmãos sabem por que isso acontece? A maré sobe e a maré desce por causa da lua. A lua que gira em torno da terra, que gira em torno do sol, que viaja no sistema solar, no espaço da Via Láctea. Quando ela vai girando em rotação à terra, ela vai atraindo a maré dos oceanos da terra. Por isso que a maré sobe e a maré desce. A água sobe, a água desce. E a Bíblia diz em Apocalipse que o mar representa as multidões, as pessoas. A lua, ela faz a maré subir e a maré descer. Não estou entendendo, irmãos. Deus está te chamando hoje, te convocando para um ministério, para uma obra de Deus, aonde você será um instrumento de Deus, para que as marés das pessoas que estão lá fora, no mar desse mundo, no mar dessa vida, a maré delas possa subir. A maré de quem deve subir? Daqueles que estão na depressão, estão encarcerados no vício das drogas, estão com a maré lá embaixo, estão lá embaixo espiritualmente, estão com a maré lá embaixo. Deus está chamando você, chamando a mim, chamando-nos para levantar a maré dessas pessoas que estão tristes, abatidas, desanimadas, acham que não tem esperança para elas, não tem salvação. Deus está nos chamando para irmos até elas e pregarmos as boas novas de salvação, para que a maré delas seja levantada. Em contraste, Deus também está nos chamando para abaixar a maré daqueles que
estão com a amarela em cima, daqueles que estão confiando na sua salvação pelas suas obras, pelas suas justiças, pela sua própria habilidade, que estão confiando no seu orgulho, confiando no seu carro, como disse Davi, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, nós todavia confiamos no nome do Senhor. Deus está nos chamando também, como a lua, para abaixar a maré desse povo que está no orgulho, desse povo que está achando que vai ser salvo, mesmo sem se entregar a Cristo, desse povo que está se achando melhor do que Deus, melhor do que os outros. Deus também está nos chamando para nos usar, para abaixar a maré deles, para dizer: eita, seja mais humilde, abaixa mais a tua cabeça, abaixa mais o teu nariz aí, você é pó e ao pó tu tornarás. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te. Existem vários tipos de lua: a lua cheia, a lua meia-lua, a lua minguante. Qual delas você é nessa noite? Deus está falando. Está entendendo? Deus está usando hoje o sol e a lua para falar com você. Nem a própria palavra dele, está usando a natureza, pois a Bíblia diz no Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus. Deus está usando o sol e a lua para te falar. Qual tipo de lua você tem sido lá na tua escola, quando não tem ninguém te vendo, quando não tem pastor te vendo? Qual lua você tem sido lá no teu trabalho, quando ninguém está te vendo? Aqui na igreja você parece uma lua cheia, lá fora parece que a luz da tua lua apaga, parece que já você não é mais o que você diz ser aqui dentro, ou que você louva a Deus com os lábios aqui dentro, parece que lá fora o teu coração diz totalmente contrário, cumprindo-se a palavra de Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, vão me adoram, ensinando preceitos que são de homens. Como está a tua luz lá fora? As pessoas te conhecem como a luz do mundo ou não te reconhecem como a luz do mundo? Você é um crente lua cheia ou um crente meia-lua? Ou um crente minguante nessa noite? A vontade de Deus, irmãos, é clara, é que todos nós demos frutos. A vontade de Deus é que todos nós sejamos cheios da sua luz, cheios da luz de Deus, cheios do Espírito de Deus, cheios do amor de Deus, cheios da compaixão de Deus, cheios da misericórdia de Deus, cheios da santidade de Deus, cheios da graça de Deus, cheios de fé. A Bíblia diz que Estevão era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que sobre os apóstolos havia abundante graça, havia neles graça abundante. A Bíblia diz em João capítulo 10 que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Abundância de luz na tua vida é o que o mundo lá fora quer ver. Duas coisas que acontecem com o crente, assim como acontece com a lua, são os dois eclipses: o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse solar acontece quando a lua passa entre a terra e o sol. O eclipse solar é quando a lua entra na frente do sol, então acontece o eclipse solar. Quando a lua entra na frente, o eclipse solar, quando a lua entra na frente do sol, então traz escuridão para a terra. Quando o crente quer entrar na frente de Deus, irmãos, só tem escuridão. Enquanto o crente está na posição dele, a luz de Deus bate nele e ele reflete na terra. Mas quando o crente quer dar uma de bonzão e quer entrar na frente de Deus, quer saber mais que Deus, mais que o pastor que dá bom conselho para ele, mais do que o pai e a mãe que dá bom conselho para ele, sabe qual é o final desse crente, irmão? Infelizmente a morte. O preço do pecado é a morte. Esaú, quando quis entrar na frente de Deus, mesmo que ele chorou depois, já não houve mais chance para ele, porque ele quis entrar na frente de Deus. E ninguém pode entrar na frente de Deus e permanecer impune. Até Davi, quando quis entrar na frente de Deus, teve que pagar o preço. As trevas entraram na sua família e se tornou um caos, uma destruição do teu lar, porque ele entrou na frente de Deus. Ele era uma lua, ele iluminava todo Israel, o rei de Deus, o amado de Deus. Mas quando entrou na frente de Deus, quis fazer o que Deus não mandou ele fazer, então houve trevas sobre o seu reino, houve trevas sobre a sua família. Porque todas as vezes que tentamos entrar na frente de Deus, quebramos a cara, irmãos. Abraão tinha um filho, que chamava Ismael. Só que esse filho não foi da promessa, foi da carne. Foi o filho de tentar ajudar Deus. Sara não podia ter filho, então ela disse para Abraão: Abraão, vai lá e tem relações com a minha empregada Agar. Você tendo relações com ela, você vai ter um filho. Este será o filho da promessa.
Quem te disse, irmãos, que Deus precisa da minha e da tua ajuda para fazer milagre? Quem te disse que Deus precisa da minha e da tua ajuda para converter alguém na tua família? Quem te disse que Deus precisa da nossa ajuda? A não ser que Ele nos mande, né, fazer algo. Mas se Ele não mandou, por que nós vamos querer tentar fazer com que a promessa de Deus se cumpra mais rápido? Deus prometeu um bom trabalho para você, mas talvez você não quer esperar o tempo de Deus. Então você quer pedir a conta do seu serviço e ficar desempregado. E aí como você vai achar um bom trabalho? Deus prometeu para você um casamento, um homem, uma mulher de Deus, mas você é ruinha, você quer estar na frente do sol. O que vai acontecer com você? As trevas vão invadir o teu coração, porque você quer ajudar Deus, você quer despertar o amor, como dizem Cantares, antes que este dele. Então o final é esse: eu quero ser pregador, mas eu não quero ler a Bíblia, eu não quero jejuar, eu não quero me dedicar a Deus. Então como que eu serei, irmãos? Eu estou querendo passar na frente de Deus, colocar o carro na frente dos bois, então só vai haver trevas no meu caminho. Assim a lua quando entra na frente do sol. Os crentes que querem tentar ajudar Deus, quer dar uma forcinha para Deus, só vai vir escuridão na terra. Não vai servir de bom testemunho para as pessoas, não vai servir de salvação, nem de edificação. Por quê? Porque quis fazer algo que Deus não mandou fazer. E o outro eclipse, o eclipse lunar, é quando a luz da lua se apaga. E quando ela se apaga, quando a terra entra na frente do sol. A terra entra na frente do sol, a lua fica para trás, então ela se apaga. Esse é o caso de muita gente que está nas igrejas evangélicas atuais. Eles deixaram a terra, o mundo pecaminoso, o mundo de prostituição, de imoralidade, o mundo que não quer Deus, o mundo que não quer o Espírito de Deus, o mundo que o amor do Pai não está nele, o mundo que quem amado é adúltero e é inimigo de Deus. Esse crente que representa a lua, ele deixou a terra entrar na frente dele, do relacionamento dele com Deus. Hoje qualquer coisa impede ele de servir a Deus, qualquer coisa impede ele de ser uma luz de Deus. Ele sempre coloca desculpas, ele sempre deixa para amanhã o que ele pode fazer hoje. Então a luz dele está sendo ineficiente sobre o mundo. Por isso não ganha almas, por isso não consegue ter um êxito, não consegue ter uma comunhão com Deus. Deus não lhe dá graça e sabedoria. Por quê? Porque está colocando a terra na frente. Quem quer sabedoria de Deus aqui, levanta a mão. A Bíblia diz em Provérbios que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então, para Deus lhe dar sabedoria, irmãos, você tem que temer ao nome dele, obedecer a palavra dele. Então, esse eclipse lunar, ele acontece muito. Os crentes que é para influenciar o mundo, a terra, iluminar o mundo, eles deixam a terra estar na frente dele e escurecer a luz dele, e apagar a luz dele, apagar a candeia dele. É igual as virgens, algumas apagaram a sua luz, porque deixaram a terra entrar no relacionamento delas com Deus, deixaram o mundo, deixaram o príncipe deste mundo, os cuidados desta vida, sufocar a palavra de Deus, impedir e bloquear que a luz de Deus atuasse na vida deles. Por isso Paulo disse em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extingueis o Espírito Santo, não apagueis o Espírito Santo. E o que tem acontecido com a cristandade atual é que eles têm deixado o mundo apagar a luz deles. Eles têm deixado o mundo, o dinheiro, o amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males, a preocupação com as contas, talvez a ofensa de alguém ofendeu ele, alguém magoou ele, então ele não consegue perdoar, e não conseguindo perdoar, aquilo nele cria uma amargura, uma raiva, uma revolta, que faz com que a luz do Espírito Santo dele seja apagada, e o Espírito Santo fique triste, pois a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então a luz desse crente fica fraca, e quando não se apaga, como aconteceu com a de Sansão, a luz dele tinha se apagado, ele foi ferido pelos seus inimigos. Para uma igreja em Apocalipse, eu não me recordo o nome, Jesus disse assim para eles: se vocês não se arrependerem, em breve virei até vocês e retirarei de vocês o candeeiro. Ou seja, ele retiraria a luz dele daquela igreja e eles estariam em escuridão em trevas. Então dê valor para a luz que Deus está te dando nessa noite, a luz da sua palavra, a luz da sua presença, a luz do Espírito Santo, e não cometa nenhum desses dois erros que eu disse aqui. Não tente passar na frente de Deus, mas não tente também deixar o mundo sufocar a tua vida espiritual com Deus. Não deixe o dinheiro, o trabalho, nada sufocar.
Jesus disse que Ele está voltando, e é para nós vigiarmos, para que o dia dele não nos apanhe como laço e nós estejamos perdidos para sempre. Conclusão, irmãos, deste sermão e desta mensagem: deixe Jesus te iluminar e te encher do Espírito Santo. Seja uma lua cheia, seja um crente lua cheia, seja um crente que ilumina este mundo, seja um crente que aonde passar, cumpra-se em você a palavra, haja uma diferença, haja Cristo, que você possa dizer como Paulo: já não sou eu que vive mais, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo agora, vivo pela fé no Filho de Deus. Malaquias, para terminar, capítulo 4, verso 2, se irmãos quiserem abrir aí, Malaquias capítulo 4, versículo 2, é uma promessa de Deus para nós, é uma promessa de Deus para todos quanto creem no Salvador e no Senhor Jesus Cristo. Você talvez está aqui hoje, está em escuridão, em trevas. Aqui está essa noite quem tem luz para você, quem tem luz para a tua família, quem tem luz para a tua casa, quem tem energia para você espiritual, ânimo, alegria, que tem energia para você. Malaquias 4,2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação estará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do Salvador. A palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Há um provérbio antigo que diz que nunca houve uma noite que não terminou com um belo amanhecer ou com uma bela luz. Embora estejamos na noite hoje, figurativamente, estejamos no mundo da terra que vivemos, que representa a noite, as trevas, a última hora, a hora tenebrosa, a Bíblia diz que um dia estaremos para sempre na luz de Deus, na Nova Jerusalém, onde não haverá mais a luz das estrelas, a luz do sol, nem a luz da lua, porque lá na Nova Jerusalém o que vai iluminar é a luz de Deus. E a Bíblia diz em Apocalipse que as nações andarão na sua luz, em Apocalipse 21, verso 24 e 22, verso 5. Então, se você quer fazer parte desse povo que vai para a luz, que vai para os céus, que o sol da justiça vai nascer, e vai ser em breve, para aqueles que temem o nome de Deus, em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. O sol vai nascer para você, meu irmão, o sol vai nascer para você, minha irmã, mas você precisa temer a Deus, precisa confiar nesse Deus que é sol, que é escuro para a tua alma. Então você vai ser como um justo, a luz dos teus caminhos vai brilhar cada vez mais nessa terra, até então ser um dia perfeito no céu, onde você contemplará o teu Criador como Ele é, contemplará o teu Salvador assim como Ele é, porque assim é o nosso Deus, irmãos, Ele nos transforma. Em 2 Coríntios, 3º capítulo, verso 18, o apóstolo diz assim: mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor, até ser dia perfeito. A vontade de Deus não é que você esteja como você está, parado no tempo, parado no caminho. A vontade de Deus é que você cresça hoje na graça e no conhecimento, que você cresça hoje na tua iluminação com Deus, que você seja transformado de glória em glória, que os teus caminhos brilhem cada vez mais, até ser um dia perfeito. Essa é a vontade de Deus, o crescimento espiritual. Vou contar uma história, assim como Jesus contava. Se você é um fazendeiro, você compra uma fazenda, você planta ali várias sementes, e aquelas... Qual é o teu desejo para aquelas sementes, irmãos? Que elas cresçam ou que elas fiquem só debaixo da terra? Que elas cresçam e dê frutos, que causem lucro para você, que alimentem a sua alma. Assim é Deus, irmãos. Deus investiu em nós, dando seu Filho, para que nós hoje dessemos a nossa vida para Ele, para o reino dEle, para dar frutos lá fora e para trazer lucro para os céus, ganhando almas, ganhando vidas para Jesus, trazendo a palavra de Deus para as pessoas. Esta é a vontade de Deus. Por isso João Batista disse: será cortada e lançada fora. Então dê frutos para a glória de Deus. Nascerá o sol da justiça para quem teme o nome de Deus. Embora pareça que a noite nunca vai acabar, que a prova nunca vai acabar, que a dificuldade nunca vai acabar, que as orações não
você perseverar, Deus está dizendo hoje: o sol vai nascer com você, a oportunidade, a energia vai chegar até você, o calor dele vai aquecer você e tua família, o calor dele vai aquecer, porque os discípulos de Emaús disseram: não ardia nosso peito enquanto ele, Jesus, falava conosco da palavra de Deus. A palavra dele aquece. Vamos se colocar em pé nesta noite. Aleluia. Os céus proclamam a glória de Deus, e a terra e o firmamento anunciam a obra das suas mãos. Aleluia. O sol representa Deus, a lua representa você hoje. Não queira estar na frente do sol, não queira estar na frente de Deus. Também não queira deixar a terra entrar no seu relacionamento com Deus. Não deixe nada. E se você tem sido meia lua, uma lua minguante ou uma lua apagada, hoje Deus está aqui para acender a tua luz, para derramar azeite sobre a tua vida, para acender a tua luz, porque quando Ele voltar só será arrebatado as virgens que estarão com a luz acesa. Quem estiver com a luz apagada não subirá. Então peça para Deus, feche os teus olhos aí neste momento e creia na palavra de Deus. Assim como o sol nasce para todos, representando a graça de Deus, a oportunidade para Deus aqui é igual para todos. A diferença é que uns acreditam e uns aproveitam, outros não acreditam e rejeitam. Essa é a diferença. Hoje Deus está aqui como a fonte de luz, a fonte de vida eterna, a fonte de salvação, a fonte de energia, a fonte de calor, a fonte de esperança, a fonte para fazer a tua árvore crescer, para fazer então a tua terra frutificar. Está aqui nessa noite para te usar nessa terra, para onde você pisar, levantar as marés que estão baixas e abaixar as marés que estão altas, para ser uma luz no meio dessa escuridão. Porque você sai daqui lá fora, irmãos, é caótico, é terrível. Se Deus abrisse a nossa visão espiritual, contemplaríamos legiões de demônios dominando as pessoas nas drogas, dominando as pessoas no pecado, dominando nesse mundo de escuridão. A mídia, a TV está globalizada no pecado. Então Deus conta comigo, conta com você para ser uma luz no meio dessa escuridão. William Carey, o missionário na Índia, ele foi conhecido como uma chama na escuridão. Aquele país e nação estava na escuridão da idolatria, mas quando aquele homem chega lá, William Carey, que abandonou tudo na Europa para ir fazer missões na Índia, então chega até a Índia a luz, através do portador da luz, que era o William Carey, aquele que refletiu como por espelho a glória de Deus naquele mundo que estava em trevas. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, não foi mais claro como foi hoje para falar com esse povo, Senhor. O Senhor usou uma linguagem que até mesmo uma criança simples pode entender, Senhor. Que até mesmo aquele que pela primeira vez está na igreja pode entender, meu Deus. Como aquele que já está há anos. O Senhor usou algo do nosso cotidiano, algo dessa terra, algo simples, que é o sol e a lua, para nos ensinar verdades profundas, espirituais, no que diz respeito à conduta de um cristão, a conduta de um salvo, o que Deus é e o que Deus representa para nós e para este mundo, meu Deus. Por isso nessa noite eu só posso lhe fazer um pedido, que o Senhor possa cumprir em nós o Salmo de número 27, o versículo 1. Que assim como o rei Davi disse: o Senhor é a minha luz, de quem terei medo? Que esse crente hoje possa sair daqui dizendo isso: o Senhor é a minha luz, de quem terei medo? O Senhor é a minha luz. Ele fará nascer em minha vida o sol da justiça, Ele fará nascer em minha vida a salvação, Ele fará nascer em meu lar a esperança, a vida, a graça, o calor, o casamento que se esfriou, o relacionamento familiar que se esfriou. Deus fará aquecer com a tua luz nesta noite, creia, Rabaxanda, Rabanai. E você, crente, que está deixando a terra entrar na sua frente, que você está dando desculpas para Deus: olha, eu não vou ser pregador porque eu não posso, eu não vou louvar Deus, eu não vou assumir um compromisso com Deus na igreja, eu não vou me batizar porque tem isso, tem aquilo. Deus está te levando à reflexão nessa noite. O que vale mais, a tua alma salva ou o que o teu coração planeja? O que vale mais, a salvação, o se entregar ao reino de Deus ou deixar o mundo entrar na frente? E para você que está orgulhoso, achando que você chegou até aqui porque você é bom, porque você é boa, porque você é inteligente, porque você tem dinheiro ou tem saúde, Deus está te chamando hoje para baixar o teu nariz também e para reconhecer que até aqui Ele tem te ajudado, que até aqui Ele tem te dado graça e força. E Deus está nos convocando para sairmos desse culto hoje, para brilhar neste mundo, para resplandecer neste mundo para a glória e honra do Todo-Poderoso. Amém.
Quero encerrar, os irmãos abram o último versículo, já estaremos encerrando, em Filipenses. Aleluias. Filipenses. Glória a Deus. Leva este versículo no teu coração hoje e medita nele. Este é o chamado de Deus para a igreja. Filipenses capítulo 2, versículo 15 somente. 15 e 16. Filipenses 2, 15 e 16. Se você quiser anotar, anote. Diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, que é a luz, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, que está na escuridão, nas trevas, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Brilhe como um astro nesse mundo hoje. O que tem que brilhar hoje não é a tua beleza, não é a tua formosura, nem o teu carisma. O que tem que brilhar é a glória de Deus na sua vida. Porque o povo não recebeu Jesus? Porque a Bíblia diz que eles amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Que Deus me livre, que Deus te livre, irmãos, de você sair desse culto depois de ouvir essa palavra e ainda continuar com o coração duro, amando as trevas e desprezando a luz de Deus. Que você ame a luz de Deus e receba essa luz na tua vida para a glória de Deus. Amém? As palmas são para Jesus nesta noite.